nosso coração por esse dia, porque segundo a tua palavra, o dia que você programou, projetou, para que nós nos regozijássemos, nos alegrássemos nele, e nós nos alegramos essa noite. Pelo privilégio que é estarmos reunidos nesse lugar em teu nome. Mas o grande fundamento disso, Pai, nós queremos ouvir a sua voz. A voz que muda a direção, que conserta, que traz para um lugar correto, que desperta. Que essa noite não seja só mais uma noite, mas fala conosco, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Aleluia. Que maravilha, hein, pessoal? Bom, estamos reunidos aqui. Eu me sinto honrado pelo convite, por poder estar aqui com vocês e por poder ver pessoas pararem um pouco na vida, na família, no trabalho, alguma coisa você teve que parar para estar aqui. Isso significa que você tem um interesse. Amém. Você não faria isso se não tivesse expectativa no seu coração. Eu acredito que essa noite Deus vai superar a nossa expectativa. Sempre que eu falo sobre expectativa, eu lembro que expectativa não diz o que vai acontecer. Expectativa simplesmente se prepara para algo que vai acontecer. Eu queria que acontecesse tal coisa, não fica quieto, levanta tuas mãos e diz assim: Pai, estou pronto para o que você tiver para fazer isso. Se reunir num lugar como esse, só homens, aí a gente fica pensando em um assunto que a gente pode conversar. Se fosse só mulher, o assunto era seja submissa aos seus maridos. Se for só homem, o assunto normalmente é o quê? Você tem que dar a sua vida como Cristo deu, uma da sua igreja, sua família. Mas sabe o que diz esse lugar? Nós nos reunimos é uma grande oficina que a gente está trazendo o carro para alinhar e balancear. Duas coisas que a gente precisa para o carro andar bem. Amém? Você concorda comigo? Amém. Então, se vocês me permitem, como Deus tem me alinhado e balanceado todos os dias, essa noite nós vamos ser alinhados e balanceados. Já tivemos uma manhã maravilhosa. Dentre outras coisas que a gente ouviu, ficou bem marcada aquela linha divisória do antes e depois. Lei, graça, que momento nós estamos vivendo. Mas dentro desse momento nós precisamos ter uma consciência do momento. Foi isso que foi ensinado pela manhã. E como foi bom despertar. Mas tem um texto na palavra que esses últimos dias eu tenho lido muito esse texto. Eu às vezes quero ler uma outra coisa, mas eu volto para esse texto. Eu acredito que Deus vai falar conosco através desse texto. Amém? Amém. Se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar, se não, só escuta e acredita que eu estou lendo a Bíblia. Amém. Paulo, quando escreve essa carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele faz assim 3 pontos durante esse texto que nós vamos ler do 1 a 11. Primeiro ele diz assim, ele pede para que as pessoas completem a alegria dele. Eu só peço para que complete alguma coisa que não está completa ainda. Porque se tiver completa, vai transbordar. Ele está pedindo, completa a minha alegria. Aí ele vai dizer como é que você pode fazer isso. E aí ele traz pontos de correção. Você disse que concordava que seu carro está aqui na oficina para alinhar e balancear, né? Então ele traz algumas correções. E depois ele traz uma orientação. E ele diz assim, que nós precisamos ter a mesma atitude de Cristo. Vamos ler esse texto a partir do verso 1 do capítulo 2 de Filipenses. Diz assim: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão do Espírito? Alguma compaixão e afeição? Então, completai a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando junto, com a mesma forma de pensar e o mesmo propósito. Ele começa falando, para a minha alegria estar completa, vocês precisam estar pensando igual, unidos, pensando a mesma coisa. Cada vez que nós nos reunimos, cada vez que nós vamos para a igreja, cada vez que nós nos expomos à palavra, nós vamos estar chamados para perto, sendo chamados para perto, para a unidade do pensamento. Só que até chegar nisso, queridos, a gente passa por muitos caminhos. Quem nunca, vocês que vieram, que estão aqui, são do velho da vida, mas vieram de outra igreja, com todo respeito, nós estamos respeitando, eu falo por mim. Eu vim de outra denominação que tinha sítios diferentes. E como foi chocante chegar num lugar que dizia que era por aqui, onde no outro canto dizia que era por ali, e agora finalmente é por onde? Não é assim? No meio do caminho, essa unidade do pensamento, ela vai vir pela maturidade. E a maturidade vem pelas experiências. Amém? E esses dias Deus reservou para mim
para você, para a gente ter experiência. Algumas pessoas que dizem assim, rapaz, hoje de manhã foi tão bom, se eu tivesse ido para casa já estava bom demais. Deixa eu dizer, não pensa assim não, porque ainda tem mais coisa. Deus reservou, vamos aproveitar tudo até o último momento. Então ele começa falando sobre como é que completa a alegria dele, andando em unidade, no mesmo propósito. Depois ele se estende para alguns pontos que ele observa. O primeiro ele diz assim: não sejam egoístas. Estão começando a tirar a roda para a gente fazer o balanceamento, tá certo? Não sejam egoístas. Essa palavra egoísta significa aquele que só trata dos seus interesses, aquele que se considera dotado de qualidades superiores aos outros. E ele está dizendo: ei, não entra nessa, então não vai dar certo. Não seja egoísta. E ele continua e diz assim: não tentem impressionar ninguém. Eu gosto dessa parte aqui. Aleluia. Eu não estou dizendo que essas coisas acontecem com facilidade, mas baseado em fatos reais. A gente precisa ter muito cuidado, queridos, porque a gente pode estar levando uma vida em que o centro da vida não é Cristo, mas é o que as pessoas vão dizer sobre ele. E isso vai impedir do agir de Deus para a nossa vida. E ele está dizendo aqui, ó, nem tente impressionar ninguém, sejam humildes. O que é isso? Seja ensinável. Amém. Por muito tempo essa palavra humilde foi mal entendida, era aquele pobrezinho de sandália havaiana, toradinha, e com um prego embaixo da sandália para sustentar a correia. Não, o bichinho, ele é humilde. Não, humilde é aquele que para e se rende ao ensino. Amém. E todos nós precisamos disso, porque quem sabe tudo aqui, levanta a mão e fala, quem sabe tudo, significa que a gente precisa aprender mais. Amém? A gente precisa se expor para aprender mais. Aí ele diz: considerem os outros mais importantes do que vocês. Outro conselho maravilhoso. Aleluia. Considere os outros mais importantes do que você. Não é demais, não. Porque a gente tem um exemplo de Cristo. Me diga na Bíblia onde foi o lugar que Cristo, por algum momento, buscou o interesse dele mesmo. Tudo que ele fez, desde o começo, quando ele disse assim: eu estou disponível para ir por esse povo. Desde o começo, tudo que ele fez foi pensando nos outros. E ele diz assim: ei, no final ele vai dizer, tem a mesma atitude que Cristo teve. Então ele está dizendo assim: siga esse mesmo exemplo. Então não procure apenas o seu próprio interesse, mas procure também como você pode ajudar no interesse alheio. Aí depois ele diz: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo. Diga para a pessoa que está do seu lado: tem a mesma atitude de Cristo? Agora olhe para mim e faça uma pergunta como se fosse para o cara do lado, sem precisar olhar para ele. Qual foi a atitude de Cristo? Pronto, aí quem sabe quem está perguntando aqui, fica todo mundo calado, porque essa é a questão. É muito bom dizer que tem a mesma atitude de Cristo, sim, mas qual foi? Mas ele continua o texto. Ele vai dizer qual foi. Ele vai dizer como é que eu tenho que ter essa atitude. Aí ele diz assim: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a quem devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se de si mesmo, assumindo a posição de servo. Assumir a posição de servo é a mais alta atitude de submissão. Aleluia. Aí ele continua e diz assim: nasceu como ser humano, quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Olha que detalhe interessante. A Bíblia não está dizendo que ele foi obediente só na morte, está dizendo que foi até a morte. Isso fala de processo, não fala de pontual, processo. Nós estávamos cantando uma música aqui que diz uma frase bem interessante. Toda vez que eu escuto essa frase, eu paro para pensar sobre ela. Te dou o meu melhor. É assim? Teve uma música aí, você cantar alguma coisa que eu não lembrei agora, mas é isso mesmo que a música diz. Tudo que é em mim. Mas tem uma parte que fala sobre o meu melhor. Não fala? Fala. Então eu entrego o meu melhor. Esse pensamento do meu melhor é excelente, mas ele é pontual. O que eu quero dizer com isso? Hoje eu posso entregar a Deus o meu melhor, mas amanhã o meu melhor tem que ser melhor do que hoje. Amém. O meu melhor de amanhã não pode ser o mesmo de hoje. Por quê? Porque eu estou num processo. Ele foi obediente, não foi só pontual, não foi só na cruz, mas foi até a cruz, toda a sua vida. Aí depois diz assim o resultado disso: por isso Deus o elevou a um lugar de mais alta honra. Ele deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrem, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Olha que maravilha! Se Cristo mesmo se
submeteu. Quem somos nós para não se submeter? Ele assumiu a posição de servo. No verso 6, quando diz assim, abriu mão, eu acho bem interessante. Abrir mão significa você soltar alguma coisa. Ele abriu mão da sua dupla natureza. Jesus, ele era homem e era Deus. Amém? Calado, né? A Bíblia fala isso. Ele era homem e era Deus. Você pode pensar, então foi covardia ele aqui como Deus, e dizer assim, então seja como eu, se eu não sou Deus, como é que eu vou seguir um negócio desse? Na verdade, ele abriu mão do lado divino. Ele veio como homem Deus, sempre foi a terceira pessoa da Trindade, nunca deixou de ser, mas ele abriu mão da divindade. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Disse, eu aqui, para essa tarefa, eu não vou usar esse lado de Deus. Amém. Eu vou usar o lado homem. Vamos para um exemplo para facilitar o entendimento. Se tivesse um reality show, e aí convidaram um milionário para participar do reality show, mas lá dentro do reality show, cada um recebia R$100 para se virar durante todo o período do reality show. Ele topou, o milionário topou e estava lá. Então, quando ele estava com R$100 na mão, ele deixou de ser milionário? Não. Mas naquela tarefa, aleluia, ele só tinha os R$100. Amém. Na tarefa de Cristo, ele era homem, porque ele abdicou do fato de ser Deus. Vocês estão entendendo? Amém. E uma outra prova disso é naquele texto de Mateus que fala que Deus a ninguém tenta, nem é tentado. Aí, no deserto, Jesus foi tentado. Se ele fosse Deus, ia ter um furo bíblico aí. Porque se Deus disse que ele não pode ser tentado, se ele era Deus e foi tentado, tem alguma coisa errada. Não, ele foi tentado como homem e venceu como homem, para que eu e você pudéssemos vencer também como homem. Agora ele só não utilizou os seus atributos divinos como meio redentivo, abdicou desses atributos. Amém? Amém. Jesus, mesmo sendo Deus, não se utilizou da sua divindade para realizar a obra na terra. Ele era homem. Olha que maravilha, Jesus tinha uma posição, ele era igual a Deus, mas ele também tinha uma missão, salvar a humanidade. Jesus não considerou a posição maior do que a missão. Estou falando isso tudinho para vocês, para dizer que você também tem uma missão. O grande segredo, se eu posso usar esse termo, do sucesso da vida cristã, é descobrir a missão. Qual é a tua missão? Você não está aqui à toa, eu não digo aqui nessa reunião, digo aqui vivo, na terra. Você não está à toa, você tem uma missão e uma tarefa para você cumprir. Mas eu sou o pastor da igreja. Não, a posição não é maior do que a missão. Eu preciso descobrir qual é a missão. Aí, ele enfrentou, recente eu posso dizer isso, tem um cunhado meu aqui, o irmão dele faleceu, ele foi para o hospital, e faleceu. Bobinho. Sempre lembro muito dele. Bom. Mas sabe que eles, quando ele adoeceu e foi para o hospital, começaram as orações por ele. Orações fervorosas. Fizeram um grupo no WhatsApp. E nesse grupo, todos os dias, todo mundo entrava com orações, com fervor, com declarações. Diziam assim: ele vai sair porque está na Bíblia mesmo. Se você crê, você vai orar acreditando que vai acontecer. Mas eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Ele está orando por alguém e no fim morreu. Depois que está doente no hospital, só tem dois caminhos: o melhor ele sai, ou o pior ele morre. Se tem outro, eu não conheço, mas só tem esses dois. Aí o diz assim: e a gente vai pensar como? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai orar até que? Até que o quê? Não sei, até que. Eu oro, boto fé, mas todas as mensagens de fé, e isso vai gerar um testemunho lá na frente e tal. Que maravilha, mas quando morreu, as mensagens mudaram. Mas mudaram totalmente. Aí as mensagens agora, sabe como era? Está num lugar melhor do que nós. Está melhor que a gente. Aí eu pergunto: se é tão bom, quem quer ir para lá? Sabe por que a gente não quer? Muitas vezes porque a gente não entendeu ainda porque está vivo. A gente só vai entender o que tem depois da morte se a gente entender a razão de estar vivo. Tem um texto também em Filipenses que Paulo fala sobre isso. Ele fala de uma forma espetacular. E ele diz assim, Filipenses capítulo 1: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer
pela vida ou pela morte. Amém, amém, aleluia. Aí ele diz, porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Então aquela convicção não vai ser mais uma frase de efeito, uma frase de consolo próprio. Está melhor do que a gente. Às vezes é só uma frase de consolo próprio. Mas a gente vai dizer com tanta convicção, por quê? Porque eu sei porque eu estou vivo. Razão da minha vida, Cristo. Se eu morrer, razão da minha vida, Cristo. Mas eu tenho planos. Não tem problema não. Agora o seu plano tem que estar dentro do plano de Deus. Mas o meu plano é além demais, Rafael. Eu quero estudar. Passar no vestibular para medicina, me formar e ser médico. Que plano maravilhoso. Agora, se esse plano não for de Deus, abandona. Se essa não for a missão que Deus tem para você, solta. Centro da minha vida, Cristo. Razão de estar vivo, Cristo. Aí se eu morrer, certamente eu vou pensar da forma correta. Isso aí é lucro. E para que eu possa entender melhor essa vida em Cristo, eu tenho que entender cada ciclo que eu estou vivendo. Nossa vida é feita por ciclos. A gente denomina alguns, por exemplo, o ciclo do ano. Tem um ciclo do ano, acaba ali, quando está chegando em dezembro, o que é que a gente faz? A gente não faz isso, não, só quem fazia era ele. A gente faz uma lista para o ano seguinte, né? Dos desejos. Uma das coisas que bota na lista, para o ano eu vou ler a Bíblia toda. Para o ano eu vou demais para a igreja. Aí começa a fazer a lista daquilo que você está planejando para aquele próximo ciclo do próximo ano. Tem um item na lista assim também. Vou perder peso. Sabe por que essa risada? Porque esse é um dos itens que mais tem na lista. Quando chega no final do ano que estava no ciclo lá, aí o cara não sabe mais nem onde está a lista. Quanto mais você conseguiu alcançar os objetivos. Aí o que ele faz? Uma nova lista para um novo ciclo. A nossa vida é feita de ciclos. Mas esses são ciclos que a gente define. Mas nós temos também ciclos que Deus define. E eu tenho que entender a minha missão para eu entender o ciclo, porque tem coisas que são pertinentes ao ciclo que você vai estar vivendo. Só a ele. Eu não posso estar num ciclo novo pensando nas coisas do ciclo que já passou. A gente está numa crescente, mudando a cada dia, se aperfeiçoando. Foi assim como foi falado aqui hoje pela manhã com o profeta Elias, quando Deus falou com ele, disse assim: vai lá e diga ao rei Acabe que vai acabar a chuva, redundante, né? Diga ao rei Acabe que vai acabar. Mas foi isso mesmo. O rei Acabe disse que ia acabar a chuva. Aí ele foi lá e disse: aqui é um ciclo que tem uma atitude que tem em todos os ciclos. Vou te revelar agora, Pai do Filho. Sensibilidade para ouvir a voz e ousadia para obedecer. Sensibilidade para ouvir a voz. Tem coisa que parece loucura. O que você vai fazer? As pessoas dizem: você está ficando doido. Ei, sensibilidade para ouvir a voz. Se for a voz, agora seja ousado para obedecer. E aí não pode parar na primeira parte, não. Só ouvir a voz. Eu escuto e obedeço. E ele escutou e obedeceu. Foi, fez. Aí Deus disse assim: profeta, vamos começar um ciclo novo. Vai ali para a beira daquele riacho. Fica ali tranquilão. Eu vou mandar os homens levar alimento para você 2 vezes por dia. Que ciclo maravilhoso, meu amigo. Quem não queria um negócio desse? Água fresca, alimento 2 vezes por dia, trazido de forma sobrenatural. Mas sabe o que aconteceu? A chuva não tinha acabado. Quando é que um dia o riacho chegou? Aí eu pergunto: o que fazer dentro do ciclo reconhecido de Deus na nossa vida se o riacho se acaba? Porque você já percebeu que às vezes acontece alguma coisa e você tem o riacho secou. E agora? E agora é simples demais. É o mesmo processo. Sensibilidade para ouvir a voz e ousadia para obedecer de novo. Para o próximo ano, para o próximo ciclo. E Deus diz ao profeta: o riacho secou, vamos começar um ciclo novo. Passa embora para aquela cidade ali. Agora olha que coisa interessante. Ele diz assim: vai lá para Sarepta. Chegando lá, tem uma viúva. E eu já ordenei a ela que cuidasse de você. Eu acho legal demais essa parte. Porque Deus está dizendo a mim e a você que no próximo ciclo da nossa vida, Ele já passou. Aí eu vou com segurança. Eu vou com segurança, porque Ele está dizendo que outra coisa. Ele diz assim: eu já passei e já dei ordens para que as coisas acontecessem para ser favorável a você. Maravilha. Queridos, essa noite Deus está marcando a nossa vida. Acordar. É um ciclo que está acontecendo, porque tem coisas que são pertinentes desse ciclo. Eu tenho que saber como me comportar nele. Mas a convicção de que Deus já passou nele me deixa tranquilão. Vai dar certo. Aí ele vai para Sarepta, chega lá e encontra a viúva. Essa história a gente já conhece bem. Aí ele vai conversar com a viúva e diz assim: pega água para mim. E quando ela vai sair para pegar água, ele diz assim:
ciclo da nossa vida, a gente vai se deparar com pessoas que têm planos. Pode ser que tenham planos bons ou planos ruins e de morte. Mas você, dentro do ciclo certo, é a resposta de Deus para a vida das pessoas que têm plano errado. Olha que maravilha. Aí ela diz assim, ó, meu plano, na verdade, quando ele pediu o pão, ela disse, meu plano era pegar um restinho de farinha, um restinho de azeite. Aí eu vou fazer o pão, vou pegar meu filho, ele vai sentar aqui nessa beira de calçamento, vamos comer o pão e depois ficar esperando a morte chegar. Com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Eita, Raul Seixas, né? Aí esse era o plano, mas aí o profeta disse, não, vamos mudar o plano, porque eu estou aqui no ciclo certo. Amém. Aleluia. Aí ele vai lá, faça o pão, aí traga primeiro para mim, depois você vai comer com o seu filho, e o que vai acontecer? Milagres. Amém. Que maravilha. Que milagre foi esse? Ele disse assim, não vai faltar. Sabe por que não vai faltar? É assim, quanto mais tira, o nível não baixa. Nem vai faltar azeite, nem vai faltar farinha. Não vai faltar. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Se tiver no ciclo certo, Ele vai garantir que não vai faltar. Agora, sabe que o versículo tem uma vírgula mesmo aí? Aí diz assim, até voltar a chover. Significa que quando voltasse a chover, o milagre ia parar. Mas você não vai dizer agora. Deixa eu te dizer por quê. Porque o modelo de suprimento ia mudar, mas não ia deixar de ser suprido, não. Quando voltasse a chover, você podia plantar. Amém. Vai lá trabalhar, mas agora tem planta. Isso significa, e aí eu quero deixar isso marcado no seu coração também, que é bom demais, são bons demais os milagres de Deus na nossa vida. O milagre não se explica, a gente só aproveita, né? Mas eu não posso viver eternamente esperando milagres de Deus. Porque eu amadureci. Esse texto é muito claro. E aí, agora eu posso fazer alguma coisa. Ou seja, será que eu estou só esperando o que Deus vai fazer por mim? Ou será que eu estou me colocando disponível para o que Ele quer fazer através de mim? Amém. Viver o ciclo certo é ter maturidade para saber que você não é para viver assim, simplesmente. Porque essa multipedite, ela tem um pouco de dose de incompreensão. Porque quando eu tenho convicção de que vai acontecer, eu deixo de ficar bom, já sei, na hora certa vai acontecer. Amém. Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí tem uma versão, Luiz, que diz assim, por ele ser o meu pastor, de nada sentirei falta. Eu acho essa versão mais profunda. Porque quando eu digo de nada sentirei falta, eu não estou dizendo que não vai faltar, mas eu estou dizendo que mesmo que falta, a minha convicção dele é tão grande que eu nem vou sentir falta. Já está resolvido. Maravilha. Essa é a maturidade que Deus quer nos levar, queridos. E aí, para que isso aconteça, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir a minha missão. A Bíblia diz assim, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Submissão é estar embaixo, subir embaixo de uma missão, apoiando a missão. Às vezes a mulher não sabe nem, o macho não sabe nem que missão tem. Como é que a mulher dele vai apoiar um negócio que nem ele que é dono sabe o que é? Às vezes missão para o cara sabe o que é? Uma missa que demora demais. Uma missão. Não, rapaz, missão é uma tarefa, é um propósito. Você está aqui, você tem um propósito e está existindo. E essa maturidade de não viver eternamente esperando os milagres de Deus vai se colocar disponível para ser um veículo de Deus. Então eu não fico só feliz quando eu recebo. Eu consigo entender plenamente o que a Bíblia diz. Melhor coisa é dar do que receber. Porque agora que eu estou maduro, a minha posição é outra. Os meus pontos de vista mudam. Porque eu estou vivendo o ciclo certo, fazendo a coisa certa, no tempo certo, ouvindo a voz certa. Esse é o desejo de Deus, que se alinhar e balancear com Deus. Eu lembro de um exemplo que foi dado uma vez, uma das conferências que ele foi, tem muito tempo isso. Que lá nessa conferência, um cidadão deu um testemunho, ele falou sobre algo que aconteceu com ele. Ele estava falando de algo que tinha acontecido, ninguém sabia, ele estava contando pela primeira vez. Nós estávamos reunidos numa conferência em um hotel, e nesse mesmo hotel, a gente estava hospedado, como vocês estão aqui. E aí ele disse que tinha uma conta para pagar, pastor. E ele não tinha o dinheiro para pagar a conta. Aí ele orou. Disse assim, Deus, essa é a minha situação, mas eu estou tão tranquilo, porque você deixou de ser Deus. Ficou assim resolvido, ficou tranquilão. Em determinado momento lá da conferência, ele estava no apartamento. Aí alguém bateu na porta do apartamento. Aí ele foi se vestir para abrir a porta. Quando ele chegou na porta, não tinha ninguém. Quem bateu
bateu um fantasma? Não, quem bateu foi embora. Porque ele olhou para baixo e tinha jogado um envelope por baixo da porta. Aí ele pegou o envelope, aí abriu o envelope, aí tinha dinheiro dentro. O dinheiro, isso ele estava dando testemunho. Essa galera já estava vibrando com o testemunho. Aí disse, o dinheiro que tinha dentro do envelope era exatamente o dinheiro que eu precisava para pagar aquela conta. Mas olha que maravilha. Todo mundo ficou muito feliz. Mas eu fico pensando, aqui a porta, aqui o cidadão que estava dentro, e tem uma pessoa que estava fora. Sabe quem é o sujeito principal desse negócio todo? O que estava fora. Por quê? Porque é melhor dar do que receber. Pensa comigo, se o que estava fora estava quieto no canto dele, do nada, porque estava no ciclo certo, ouviu uma voz, foi ousado para obedecer, ouviu um valor. Maravilha! Botou certinho no envelope, jogou lá por baixo, e a gente às vezes está na infantilidade, de só vibrar pelo lado de cá. Quando as coisas acontecem, ei, que tal se colocar disponível para Deus, para ser você? O reino de Deus, para que as pessoas sejam abençoadas. Você já sentiu aquela alegria, aquela sensação boa, quando você está na igreja e Deus fala com você para dar uma oferta a alguém, você vai lá e dá, a pessoa recebe, que maravilha, é exatamente o que está precisando, só pode ter sido Deus, tal. Aí ela fica alegre porque recebeu, mas você fica mais ainda com aquela sensação de obediência. Aí vem uma pergunta que ele diz, só acontece na igreja? E em casa? Com a esposa? E com os filhos? E aquele velho abraço? E aquela velha frase, eu te amo, você é importante para mim. A paz do Senhor, que a gente usa tanto na igreja. Tem que usar em casa também. Voltar a botar o filho no colo mesmo. Se ele não quiser, segura a força. Aí fica aqui, meu irmão. Você é filho, eu sou o pai, fica aqui, eu sou o não. Eu pego meu irmão, não tem para correr, não. Não corre ninguém. Por quê, rapaz? Porque isso faz parte. Amém. Eu costumo dizer isso, né? Lá em casa a gente tem uma forma de comunicação. Tem uns livros de didática aí que diz, né? Comunicação do amor, tal coisa, vai ver o negócio fechado ali. Lá em casa a gente tem uma forma de se relacionar. O pessoal já gosta quando eu digo isso, porque lá em casa é luta, né? Todo mundo é envolvido com luta. Eu luto, meu filho Arthur luta, Agnaldo Neto luta, a minha esposa Adriana é uma luta. No final, todo mundo envolvido com luta. Mas essa é a nossa linguagem. Quem está lá no ministério já pode ter visto alguma vez isso. A gente vai se cumprimentar no ministério, a gente se abraça, dá um beijo, diz alguma coisa para o outro, mas aquele abraço talvez a pessoa nem perceba direito, mas ali tem um pouquinho de jiu-jitsu no negócio. Está apertando já, meu irmão. Se der bobeira, a gente já pega o braço um pouquinho para trás. Quem está olhando e consegue enxergar o que está acontecendo é doido. Esse aí é doido, mas não, é a nossa linguagem de se relacionar. Eu preciso desenvolver isso, você precisa desenvolver isso em casa também. Porque esse evento aqui vai acabar. O que a gente vai fazer? Voltar para casa. O nosso lar, o nosso meio familiar, esse ciclo que Deus nos deu para formar família, é a base de tudo. Tudo que você quiser construir tem que começar em casa, na família. E eu sei do que eu estou falando, eu já comecei pelos caminhos errados, para depois ajustar. Então eu já experimentei as duas coisas. Mas como é bom quando começa em casa? Ah, você é ministro do Evangelho. Quando foi que começou isso? Em casa. Porque às vezes as pessoas se esforçam e como o texto nos corrigiu, não tem de pressionar ninguém, para que na igreja seja visto de uma forma, quando na verdade em casa é outra coisa. Dá certo isso? Não. Por quê? Porque eu posso até enganar você. Mas o principal interessado nisso é o que promove, é o que vai à frente do ciclo para organizar tudo, é Deus. E Ele conhece a gente por dentro. Aí a gente não consegue enganar. Amém? Tem uma história que se conta que um culto terminou e alguém chegou para o ministro da noite, aí disse assim, fulano, eu estou com muita dor de cabeça. Aí o ministro está, não, peraí, dor de cabeça aqui na igreja, com um cara de grande aqui dentro, de jeito nenhum, vem cá, a gente vai orar com você. Pessoal, junto aqui, vamos orar pelo irmão que ele está com dor de cabeça. E a Bíblia diz, que os sinais vão de acompanhar os que creem. E é no nome dele que nós vamos em coração. Não sou você vai ser curado. Eu acho que o cara já está curado, porque o negócio foi tão bonito. Mas esse mesmo ministro chega em casa, aí a mulher diz, amor, eu estou com dor de cabeça. Ele diz, então não faz. Eu pergunto a você quem é ele. Eu mesmo vou respondendo. Ele é o irmão do Flex. A realidade dele é aquele que ele mostra em casa, queridos. Então eu tenho que começar a mudar no núcleo, no lugar onde as coisas começam. E para isso eu preciso alinhar a minha vida. E como é que eu alinho? Ei, querida, a gente vai ter problema mesmo. Olha que maravilha para dizer uma noite como essa. Não posso dizer para você outra coisa. Vamos ter problema mesmo. Mas o nosso problema não é o problema. É como eu me comporto quando ele chega.
Amém. Isso tem a ver com a estrutura que eu formei dentro. Se eu estou no ciclo 7 e o riacho secar, aí eu fico só escutando na próxima direção, porque vem coisa melhor. Aleluia! Não é assim? Não é assim, isso é Bíblia, é o que Deus diz. Qual era o problema de Davi? Golias. O pessoal dizia assim, rapaz, Golias era um gigante, e era dele. Mas assim, o homem tinha quase 10 metros, não era 10, era quase 3. É grande, mas não era 10. Mas quando vamos falar de Davi, o bichinho, mas olha, era desse tamanho, Davi. Não tem perilo, ele era menor que o perilo. Soninha amarela, barriguinha inchada, nariz escorrendo, não sei por que isso punha montando. Ou a Bíblia diz que ele era o menor, não estava referido a tamanho, não, estava referido à idade, ele era o mais novo da turma. Dos filhos, ele era o mais novo, só isso mesmo. Pelo contrário, diz que ele era de boa aparência, e tudo mais. Mas por quê? Porque às vezes, quando a gente está no ciclo errado, ou até no ciclo certo, mas com a mente errada, a gente começa a aumentar os problemas, dá mais atenção para os problemas, aí sai de 3 para 10 metros e começa a diminuir a solução. Aí sai com um bichinho de olhinho amarelo e a barriga inchada. Está pegando aí? Tenha cuidado como é que você vai reagir diante dos problemas. Sabe o que é que Davi tinha que fez ele vencer o problema que apareceu? Experiências anteriores. Você tem experiências. A gente não pode esquecer disso. Porque coisas vão se repetir ou vão acontecer de forma inédita. E você dá uma olhadinha. Opa, se deu certo aqui, não foi pela minha capacidade, nem a minha habilidade. Amém. Se ele me auxiliou aqui e deu certo, ele é o mesmo que está comigo e vai me auxiliar aqui também. Experiências anteriores. Sabe, ele quando deu uma olhada para Golias, eu vou na tradução segunda Aguinaldo. Aí ele diz assim: gigante, é o seguinte, vou contar como é que vai ser a história aqui. Eu vou usar uma ferramenta que eu já uso no dia a dia. Isso me fala, sabe sobre o quê? Originalidade. Amém. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: seja original. Amém. Seja original. Porque para a gente ser ajudado, a gente precisa ser reconhecido como original. Amém? O rei chegou, o rei Saul disse assim: está vendo como faz isso? Já que tu vai lutar mesmo? Bota aqui essa roupa de lutador. Essa aqui aí vai dar certo. Ele ainda se encantou um pouquinho com a conversa e mudou. Quando ele mudou, ele tentou assim: rapaz, vai dar errado, deixa eu voltar para o original. Deus está nos convidando essa noite e volta para o original. O que vai acontecer? Você precisa ser original. Aí ele disse ao gigante: ó, é uma pedazinha que eu uso normalmente, eu vou precisar enfiar essa pedra na sua testa. Aí você vai cair. Depois que você cair, como eu não ando com espada, eu não tenho espada, eu vou precisar da sua emprestada. Porque eu preciso arrancar a sua cabeça e jogar, inclusive, lá na floresta para os animais. Foi isso que ele preparou para eles. Está escrito. Sabe o que foi que aconteceu? Exatamente o que ele disse. Por quê? Porque ele disse, mas antes de dizer, ele estava crendo no que ele estava dizendo. Amém. E aí vai mais uma recomendação. Independente do ciclo que você está vivendo. Essa história do declarar é perfeito. Mas se declarar sem crer é mandinga. São só palavras soltas. Preste atenção no que eu estou dizendo. Não é o fato de eu repetir muitas vezes, você reza, querido. Se eu ficar repetindo, não vai acontecer não. Eu tenho que falar com convicção. Marcos 11:23 é o versículo que move o nosso ministério. E diz assim, ó, se você disser para esse mundo, e joga no mar, sem duvidar no seu coração, e acreditar que vai ser assim, é exatamente o que vai acontecer. O segredo não está no falar, está no crer. E aí vem uma recomendação. Se você vai falar alguma coisa e não está crendo, a recomendação é: fique calado. Primeiro vai trabalhar e crer. Depois que você estiver crendo, pode falar e dar as costas, porque é exatamente o que vai acontecer. Porque você está crendo e falando. E sabe qual era o problema de Sadraque, Mesaque e Abednego? Uma fornalha e um rei enfurecido. O rei ficou com raiva quando eles disseram: a gente não arreda o pé. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham um problema, mas eles tinham uma convicção. Eles tinham um arredo o pé. Eu estou firmado aqui nos princípios, não tem que mentir desse negócio. Eu não estou falando de, vou tirar o seu salário, você vai ficar sem café da manhã. Não, era vida. Ia matar os caras pode matar. Se Deus quiser nos livrar livre, se não quiser a gente morre, não tem problema, mas a gente não arreda o pé. Meu irmão, isso é convicção. Aleluia. Aleluia. Então, além das experiências anteriores, se eu quero vencer os meus problemas dentro dos ciclos que eu estou vivendo, eu preciso ter convicção. Convicção, determinação. Vocês sabem o que aconteceu nesse texto?
Aqueles 3 homens foram lançados numa fornalha que o rei, porque estava irado, mandou aquecer 7 vezes mais. E o mais interessante é que a Bíblia diz que os homens fortes do reino lançaram aqueles 3 homens dentro e morreram na porta. Aí depois dá uma olhadinha, os 3 estão passeando dentro. Sei lá, olhando passear, assim, uma praça, estavam passeando dentro. Aí dá uma olhada assim, sabe, peraí, a gente jogou 3, estou vendo 4 ali, tá? A gente vibra. O lugar de morrer da fornalha não era dentro, era na porta. Os homens fortes não morreram na porta, o lugar de morrer era na porta, não. Aí eu estou dizendo isso aqui para você, para quê? Para dizer a você que não fica só esperando a hora em que a coisa se solidificar para você vibrar. Começa a vibrar antes. Porque por mais que você não esteja vendo o resultado ainda, mas Deus já está trabalhando em teu favor. Já tem milagre acontecendo, já tem coisas em movimento ao seu favor. Porque você está no ciclo certo. E dentro desse ciclo, Deus já passou, já deu ordem ao seu respeito. Que maravilha. Qual era o problema de Daniel? Uma cova cheia de leões famintos. Mas o que é que Daniel tinha? Constância, disciplina. Aleluia. Vou fazer uma observação aqui para vocês. Tem 2 palavras que são muito parecidas, mas são distintas: rotina e disciplina. Você pode pensar, mas se interessa em quê? Talvez até amanhã a gente fale alguma coisa sobre isso, mas interessa mais. No reino de Deus, você tem que ser disciplinado. Você precisa ter rotina também, mas tem que ser disciplinado. Vamos para a diferença. Rotina tem a ver com as tarefas do dia. Rotina. Disciplina tem a ver com a excelência que você executa cada tarefa. Amém. Aleluia. Eu vou para a igreja todos os domingos. Pode ser uma rotina. Agora, se eu vou para a igreja com aquele pensamento, vou ser alcançado pela palavra, vou voltar para casa diferente, aquilo acontece, isso é disciplina. Você fez com excelência. Amém. Vamos para um exemplo para facilitar o entendimento. Aquele seu amigo que está na academia há 5 anos, de segunda a sexta, todos os dias ele está lá, e ele está a mesma coisa do dia que fez a matrícula. Que é aquilo, rotina, mas não tem a disciplina. Está indo todos os dias, mas não está fazendo a coisa certa, por isso não está gerando resultado. Amém? Amém. Daniel tinha disciplina, e aí na hora certa ele foi orar, e aquilo ali era o suficiente para que ser jogado na cova, sem problema. Não arredou o pé, continuou na disciplina. As pessoas dizem assim, mas não, tu malha no domingo. Disciplina. Rapaz, isso não é exagero não. Podia ser para você, para mim, até porque a sua vida, você toma conta dela. Amém. Cada um na sua e todo mundo com suquita. Isso era propaganda, né? Disciplina. Aí pega o Daniel, joga na cova. No outro dia pela manhã, olha que interessante. O rei chegou na cova, aí fez Daniel. Quem é que chama de fundo, rapaz? Só quem acreditou que alguma coisa pode ter acontecido e não aconteceu aquilo que estava se esperando. Porque ele já tinha visto acontecer muitas coisas na vida de Daniel. Aí Daniel lá dentro faz: ô meu rei. Daniel está meio baiano aqui, tá? Salvador. Daniel responde lá de dentro. Aí o rei vai: manda tirar esse cara aí. Rapaz, esse Deus desse homem é forte demais. Aí tira toma outras soluções por causa daquilo que ele viu. Por quê? Por causa de uma disciplina, por causa de uma firmeza nos princípios, por causa de uma experiência. Qual a tua última experiência? Minha última experiência. Há 20 anos atrás, meu Deus do céu, a minha última experiência tem que ter sido de hoje ainda. Deus tem sempre uma experiência fresquinha para a gente. Amém? Os problemas vão continuar acontecendo, mas se eu descubro qual a razão de estar vivo, é Cristo, Ele é o centro de tudo, e é Ele quem diz qual é o plano e o projeto que Ele tem para a minha vida, que é diferente do seu, que é diferente do seu. A gente tem fundamentos que são iguais, mas o plano, o projeto, o teu é num lugar, o teu é fazer tal coisa, o teu é fazer uma outra coisa. A gente se junta e constrói juntos o reino. Amém? Amém. Tem um texto, acredito que é João, capítulo 6. Sei que vocês estão dando para pular em umas carreiras, o pastor ali também já está no pé e do outro. Então daqui a pouco terminar, começar a se E esse texto fala sobre aquela multiplicação dos pães e dos peixes. Eu gosto muito desse texto, e é bem interessante que Jesus estava pregando, aí de repente ele olhou e viu muita gente, e ele detectou um problema. Qual era o problema? Fome. Como é que resolve o problema fome? Isso que você pensou e ficou com medo de dizer: como é, meu irmão? Não, mas a gente é espiritual, a gente ora, aí Deus move
montanhas e a comida chega. Pronto, agora vai resolver o problema. A demora é comer. Tem que comer para resolver o problema. E o problema? Aí Jesus vai falar com o primeiro. Aí sabe o que é que o primeiro diz? Não tem como resolver. É gente demais. Se a gente tivesse tanto aqui em dinheiro, ainda não dava certo. Quantas vezes o problema pode bater na porta da gente e a gente não está com a convicção certa dentro do ciclo que está vivendo e a gente se desespera. Eita, eu vou usar o termo do pastor. Agora eu me lasquei. Não, cara. Por que lascou? Deus é o mesmo. O mesmo que socorreu ontem, vai socorrer hoje de novo. Aí Jesus vai falar com o segundo discípulo. Aí o segundo, ele já parte para um nívelzinho um pouquinho maior. Ele diz assim: o que tem é um menino com 5 pães e 2 peixinhos aqui, mas é insuficiente. Não sei se quando o problema se levanta na nossa vida, a gente primeiro pensa que não vai ter como resolver, ou se a gente vai para esse segundo plano, pensar que o que a gente tem é insuficiente. A gente vive em Deus, a gente desconsidera o poder da oração. Quando eu digo a gente diminui Deus, é para a gente mesmo. Porque certa vez perguntaram qual o tamanho de Deus. A resposta mais filosófica seria infinito. Não é bonito? Mas não, Deus é para mim e para você do tamanho que a gente deixa de ser. Aleluia. E às vezes a gente pode estar achando insignificante o que a gente tem, como era insignificante para o discípulo. 5 pães e 2 peixinhos. E aí ele pega aqui e traz para Jesus. E eu fico pensando na situação do menino. Eu gosto de dar umas viajadas quando eu estou lendo a Bíblia. Eu nem fumo maconha. Eu vou viajar na lenda assim. Aí o menino espera demais. Aí se eu vou para um lugar cheio de creme, vamos conversar aqui só, parece que eu estou vendo o que vai acontecer, vai dar fome. Então eu vou levar lanche. Aí alguém dá uma olhada para o lanche do menino. Ó, o menino aqui tem. Rapaz, se eu fosse esse menino, sinceramente, eu vou dizer de coração mesmo. Se eu fosse o menino, ei, não, senhor. E vira, meu irmão. Qual é a minha culpa se tu não está preparado para as coisas? Eu vim preparado. Não, a Bíblia não diz isso. O menino liberou. Agora, quando chegou na mão de Jesus, sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele agradeceu. Não, essa foi a segunda coisa. A primeira, ele disse para todo mundo: ei, fica quieto. Senta todo mundo e fica quieto. Por quê? Queridos, tem milagres que vão acontecer na nossa vida que a primeira coisa que a gente tem que fazer é ficar quieto. Porque quando a gente está agitado, a gente não escuta nada, a gente escuta a gente mesmo, fica aquele modo tumulto. Isso não acontece com você, isso não acontece comigo. Ei, ele está dizendo: fica quieto. Amém. Você sabe que a forma de conhecer a Deus é ficando quieto? Isso. A Bíblia diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Para saber que ele é Deus, tem que ficar quieto. Amém. Agitado não dá certo. A segunda coisa, aí ele pegou os pães, deu graças a Deus, entregou o discípulo, o peixe naqueles balai. Olha que maravilha. O discípulo tirando do balai, entregando o povo, e não acabava no balai. Quanto mais eu tenho, mais tenho. Quanto mais eu tenho, mais tenho. Quanto mais eu tenho, mais tenho. Ao ponto de que no final sobraram 12. Eles recolhem tudo, porque sobra faz parte do plano de Deus. Deus tem expectativa com sobra também. Tanto é que ele diz assim: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Só uma observação: esse diabo do texto se referia aos falsos pastores. A gente está falando sobre isso. A gente às vezes diz assim: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não tem problema não, porque o falso pastor, o diabo, o ladrão, é tudo da mesma empresa. Se botar a culpa num ou outro, pega na mesma empresa, não tem problema não. Mas o texto está falando do falso pastor, veio para matar, roubar e destruir. Aí tem uma vírgula. Eu dou graças a Deus por essa vírgula, porque se fosse um ponto a gente estava lascado. Mas tem uma vírgula. Aí a vírgula diz assim: mas eu vim, aleluia, para que vocês tenham vida e vida em abundância. A palavra abundância significa com sobra. Faz parte do plano de Deus que a gente tem com sobra. Então aquela sobra lá dos babais tem uma razão para aquilo ali. E Deus quer que a gente possa levar uma vida assim, mas para isso o cara precisa descobrir qual é o projeto dele, qual é o plano para a minha vida. Eu não quero criar o meu próprio plano. Quando eu tento criar o meu próprio plano no reino, eu estou dizendo em outras palavras: Deus, o teu plano é fraco e pequeno, o meu é teu. Quer saber de uma coisa? Eu sei mais do que você. Parece ser muito agressivo dizendo assim, mas às vezes as nossas atitudes, elas podem estar dizendo isso para Deus. Amém? Então descubra qual a tua missão, descobre o teu plano, para que a gente possa entender plenamente: ei, o centro da minha vida é um só, a razão da minha vida, Cristo. Aí a gente vai poder dizer com facilidade: se eu morrer, não é louco. Esse mesmo trecho de Filipenses, quando ele estava falando sobre estar vivo ou morto, ele diz: eu estou em dúvida entre as duas coisas. Aí ele diz assim: por quê? Morrer está com Cristo é
pensou sobre isso? Ou a gente só fala maranata quando alguém manda, ou a gente só pensa na volta de Jesus, ou a gente só pensa assim, rapaz, isso eu morrer, cara, não está com Cristo. Quando alguém fala alguma coisa, não, isso tem que fazer parte da nossa consciência. Ah, está desejando morrer, não é nada disso não. Mas se porventura acontecer. Sabe por quê? Porque eu e você, a gente não tem como comandar o nosso dia de amanhã. A gente nem sabe, na verdade, se vai amanhecer o dia de amanhã. Aí vem um conselho, e o que é que eu faço? Viva com intensidade o seu dia de hoje, como se ele fosse o último. Amém? Pensa, aproveita tudo. Chegou alguém perto, prega. Está doendo, coloca a mão e ora. Rapaz, isso não vai acontecer nada, esse é pensamento pequeno. Até porque a parte de acontecer ou não acontecer não cabe a você nem a mim. A nossa parte é crer e orar. Se nós ainda acompanhamos que em meu nome e por umas mãos sobre os enfermos, eles são curados. Qual é a minha parte? Crer e por a mão e orar e depois ir embora. Rapaz, não vou nem ficar dando uma olhadinha para saber o que aconteceu. Deixa de ser curioso, porque essa outra parte é séria. Essa curiosidade é dúvida. Se você tem convicção no seu coração, você não quer nem olhar. É igual o cara que botou o envelope pela porta, foi-se embora, ninguém até hoje sabe quem foi, nem precisa saber, nem está interessado em dizer quem foi. Porque maturidade, o que é a maturidade? É você descobrir qual o propósito de estar vivo e viver plenamente na obediência daquilo que Deus tem projetado para a sua vida. Pensa sobre isso. Volta para a tua casa diferente. Vai para a tua casa, dá um abraço na tua esposa. Dá um abraço nos teus filhos. Diz o quanto ele é importante para você, diz que o ama. Diz a tua esposa que se ama. Muitas das vezes que a gente diz a nossa esposa que a ama, ela tem dois pensamentos. O primeiro é safado e mentiroso. O segundo é verdadeiramente eu sei disso porque ele já provou. Não é a frase que prova que ama, é a ação anterior. Amém. Amém? Então viva intensamente. Viva a sua vida como se hoje fosse o seu último dia. Se acordar amanhã, aí diga assim, pai, muito obrigado por mais um dia. Esse eu vou botar para quebrar. Diga aí o que é para fazer? Sensibilidade, para ouvir a voz. E ousadia. Amém? Você pode ficar de pé? Nós te louvamos. Obrigado por tua palavra, por esse norte. Obrigado por alinhar e balancear essa nossa vida. Mas nós sabemos que recai sobre nós uma responsabilidade de andar em tudo aquilo que vem de informação para o nosso coração. Mas nós te louvamos porque tudo começa pela informação. E nós sabemos que uma noite como essa marca a nossa vida, marca o rumo da nossa história. Sabemos que não estamos sozinhos. Sabemos que no nosso próximo ciclo você já passou. Que bênção, Pai, no nosso coração é saber que nós servimos a um Deus vivo. A um Deus vivo. O Deus da abundância, da vida plena, dos projetos maravilhosos. Nós queremos estar sempre disponíveis para executar aqui na terra aquilo que tu tem como plano para a nossa vida, Pai. Somos gratos. Declaramos o nosso amor, mas também a nossa dependência de você. Conforme João falou, é importante que você cresça e que eu diminua. Nós entendemos que para o teu crescimento acontecer, eu preciso sair de cena para deixar que a cena fique sempre em sua mão. O destino da história, da minha vida, cada passo, cada ação, nós queremos depender plenamente de você. Em nome de Jesus. Permaneça com teus olhos fechados. Eu quero induzir você nesse momento. Esse não é um ato religioso de fechar os olhos, mas é um ato que você não vê nada que está fora. E esse escuro aí é como se você estivesse olhando para dentro de você. Esse momento é você com você. Eu quero estimular você a estar pensando sobre isso. Mas o que eu estou fazendo nessa terra? Qual é o plano? Será que eu não estou colocando outras coisas como mais importante, mesmo dentro do reino? Será que o que eu estou fazendo é exatamente aquilo que Deus tem programado para a minha vida? Que ciclo eu estou vivendo? Porque eu volto a dizer, tem coisas que são pertinentes a cada ciclo. Tem coisas que não se repetem, que são oportunidades para o ciclo. Mas alimenta sempre essa gratidão de saber que Deus está com você, tem esse plano melhor, e mesmo que venham problemas, mas a forma como a gente se posiciona diante do problema diz até onde nós vamos chegar. O problema pode nos parar, mas pode ser um trampolim para a nossa vida. A gente pode sair mais forte do outro lado,
com experiências, convicto, entendendo que você nos ama. Amém. Nós queremos dar de volta para você a nossa vida como uma expressão, um sacrifício vivo. Não viver por mim mesmo, mas viver dentro daquilo que você tem como expectativa para nós. Que louvamos por isso.